Falando aqui sobre o problema de Monty Hall, eu vou apresentar o que é o problema e depois vou mostrar o meu algoritmo para poder verificar o que fala essa teoria, né, os resultados dessa teoria. Então, sobre o problema em si, ele funciona da seguinte maneira. A ideia é que você apresente 3 portas para um candidato. Uma dessas portas tem um prêmio, as outras 2 não. A pessoa deve escolher uma dessas portas para ganhar aquele prêmio. Então, a partir do momento que ela escolhe uma das portas, uma outra porta é revelada, sendo que essa porta que é revelada não é a escolhida pelo candidato e também não é a que tem o prêmio. Depois é oferecida a possibilidade da pessoa trocar de porta, se ela troca de porta ou não troca de porta. Por fim, é revelado então se a porta escolhida é a premiada, né? Seja se ele trocou de porta ou não. E a questão aqui assim, envolvida é: a pessoa deve trocar de porta ou não trocar de porta quando é oferecida essa oportunidade. Não só se troca ou não troca, a questão é: ela tem mais chance de ganhar se ela trocar de porta ou não trocar de porta, ou a chance é a mesma, continua igual se ela trocar ou não. No card e na descrição eu estou deixando mais informações, esses links aqui que eu vou mostrar, sobre o problema, né, sobre esse paradoxo de Monty Hall. E aqui, né, recorrendo aqui ao Wikipedia, eu vou trazer uma visão geral também, uma complementação. E vejam que por esse paradoxo que é apontado, se a pessoa trocar de porta, ela tem mais chance, muito mais chance de ganhar. Parece um pouco estranho, né? Porque quando a pessoa escolhe a primeira vez, ela tem 1/3 de chance de acertar qualquer porta pretendida. Mas se ela trocar de porta, ela vai ter 2/3 de chance de ganhar. Então vai de 33% de chance de ganhar para 66% de chance de ganhar. E o que para mim parece muito estranho, porque para mim se ela tem 2 portas e ela vai escolher qual delas vai ficar, deveria dar 50%. E não é o que acontece. O problema aqui é bem ilustrado aqui na Wikipedia, dando aqui um exemplo a partir daqui, né? O programa original que teve esse tipo de proposta de premiação, tá? Ele era com carro e dois bodes, é o que tinha nas portas não premiadas. Então, se o jogador escolheu o carro, né, se ele escolheu a porta que tem o carro, ele tinha 1/3 de chance de acertar e pode ter acertado ou não. Então, o apresentador vai revelar a porta que tem um dos bodes, né, obrigatoriamente não vai ser escolhida e nem a premiada, então vai revelar uma delas. E com isso, se o jogador depois trocar de porta, ele vai perder, né, porque ele já tinha escolhido a porta certa. Agora, se ele escolher uma porta que tem um bode, que também tem 1/3 de chance disso acontecer, vai ser revelado a outra porta com bode, e se ele trocar de porta, ele ganha. E a mesma coisa se ele escolheu aqui a terceira porta, que também tinha um bode. Também tem 1/3 de chance de fazer isso, mas a outra porta vai ser revelada, e se ele trocar de porta, ele vai ganhar. Quer dizer, tem sempre 1/3 de chance de acertar ou errar, mas fazendo a troca, já que vai ser revelada uma porta que não tem o prêmio, tá? Isso faz com que você tenha mais chance de ganhar, como é ilustrado aqui por esses 3 cenários possíveis de situação, né? Então aqui, em uma situação, se ele trocar, ele perde. Em outras 2 situações, se ele trocar, ele ganha. Por isso que dá os 66% aí, maior de chance de ele ser premiado se ele trocar de porta. Nessa postagem da Wikipedia também tem um algoritmo aqui que faz essa simulação. Eu só achei o algoritmo um pouquinho... Não é difícil de entender, mas eu achei ele diferente do que eu faria, então eu acabei fazendo minha própria proposta aqui, que eu acho ela um pouco mais fácil de entender. Vamos ver como é que ficou a minha solução. Então aqui eu trago o código da minha solução. Nesse meu código eu inicialmente defino uma variável aí, uma constante, melhor dizendo, que vai verificar, vai fazer essa avaliação, essa simulação 3 vezes, né? Tá definido ele como 3 vezes. É lógico que quanto mais simulações forem feitas, mais próximo dessa condição estatística ali de ser 1/3 para ganhar, ou lá os 66% posteriormente para poder ganhar, caso faça a troca, apareça, né? Os valores vão se aproximar conforme mais tentativas forem feitas. Mas aqui está definido como 3 para poder entender os resultados logo no começo. E nesse meu código, ele é só responsável por aquela parte inicial, onde a pessoa escolhe uma das portas, e uma das portas também é sorteado ali qual que vai receber o prêmio, e depois compara se a porta escolhida era premiada ou não, tá? Totalizando ali quantas vezes a pessoa ganharia, e no final também totalizando a porcentagem de vezes que traria vitória, né? Aquelas escolhas ali feitas pelo candidato ali, pelo jogador
nessa proposta. Então aqui no meu código eu tenho algumas variáveis que são necessárias, né? Uma para contabilizar as vitórias, uma para poder contabilizar quantas jogadas já foram feitas, para poder garantir ali aquele total definido na minha constante total. Também qual que era a porta escolhida, sorteado como escolhida pelo candidato ali do programa. Outra para poder guardar, outra variável para poder guardar qual que foi a porta sorteada ali para receber aquele prêmio. Com isso eu tenho o sorteio, né, de um dos valores. Eu tenho aqui uma situação diferente que eu considerei minhas portas para simplificar o problema. As portas são a porta 0, 1 e 2. Tá? Então por isso que o meu RAND está com esse porcentagem 3, porque ele vai gerar um valor que é o 0, ou 1 ou 2. Isso para a escolhida, tanto para aquela que recebe o prêmio. Depois, simplesmente feito um teste, verificando se a porta escolhida era a porta que tinha o prêmio. Se era, né, então a pessoa ganhou. Se não, ela perdeu. Esse é o resultado aqui do meu algoritmo. Né? Lá no final, né, no print final, só mostrando ali as estatísticas do resultado. Então, para poder testar o código que foi proposto, eu tenho aqui o código, eu vou pedir aqui pela execução. Eu vejo aqui na minha execução que gerou, ganhou 3 vezes e perdeu 0, melhor dizendo, né? Então 100% das vezes escolheu a porta correta, uma coisa estatisticamente difícil de acontecer, mas bom, para 3 casos até razoável. Então escolheu a 2 e era realmente a 2, por isso ganhou, escolheu a 1 e era realmente a 1, escolheu a 0 e era realmente a 0, também deu sorte aqui que sorteou realmente 3 números, ainda por cima 3 números diferentes ali para poder testar. Não é muito comum isso acontecer. Fiz aqui assim uma outra situação de avaliação, né? Agora escolheu a 1 e era 0, então perdeu, escolheu a 1 e era 1, ganhou, escolheu a 0 e era 1, então agora perdeu, agora realmente foi para algo mais estatístico ali, mais próximo do que é esperado na estatística dos 33%, tá? Com uma vitória e 2 derrotas. Primeira situação, totalmente coincidência, né? Mas é importante trazer que quanto mais simulações forem feitas, mais chance do resultado ser bem próximo mais chance do resultado ser próximo dos 33%. Então aqui, no final deu 35%, eu rodei aqui 300 vezes a minha simulação para poder mostrar esse resultado. Importante também que aqui, né, eu já mostrei como isso aqui acaba gerando só a parte inteira, né? Eu nunca vou gerar, a estatística correta seria 33 pontos, se eu chegasse na proporção, né, realmente de 1/3 seria 33,33. Aqui eu já acabei arredondando, pegando só a parte inteira. Foi só para ficar mais fácil de ver o resultado. Então rodei aqui de novo. Rodou. Agora perdeu bem mais. Ganhou menos do que, né, numa proporção bem inferior. Vamos botar aqui então muito mais vezes. Quanto maior for essa quantidade, realmente mais vai se aproximar daquele resultado. Logicamente agora tem muitos prints, né? Acaba demorando a simulação. Se eu tirasse os prints ia mais rápido. Ali, chegou nos 34, né? Bem próximo. Vai cada vez aproximando mais aquele resultado. Agora eu vou adicionar nesse meu código uma outra situação, que é qual que vai ser a porta revelada pelo apresentador ali, que é a que não foi escolhida pelo usuário e nem tem nenhum prêmio. Para poder fazer isso, nesta parte do código eu vou adicionar esses 3 testes. Tá? Então eu dou um print ali no final só para mostrar qual que foi a porta que vai ser revelada, mas a minha condição ali de teste é a seguinte. Né? Eu verifico se a porta 0 ela não foi nem a escolhida pelo jogador, nem é a porta que tem o prêmio, então eu revelo a porta 0. E essa lógica se repete ali nas outras 3 portas. Né? Então, se era uma das portas, era a porta 0, que não foi escolhida, nem escolhida e nem a sorteada ali para ter o prêmio, eu revelo ela. Se não foi a mesma coisa com a porta 1, então eu revelo a porta 1. Se não foi a mesma coisa com a porta 2, então eu revelo a porta 2. Tá? Então eu só fiz um if ali bem simples, um conjunto de testes bem simples para poder definir qual que é a porta que deveria ser revelada. E eu revelo essa porta. Agora adicionando ao código a parte de revelar qual que é a porta não escolhida e não premiada. Então o resultado aqui não vai mudar muita coisa, né? Só vai mostrar um print a mais dizendo qual que é a porta que foi trocada. Então é só para verificar realmente se está fazendo a troca corretamente. Então eu escolhi a 2 e era 2 mesmo, a que ele vai ganhar. Mas o importante é que eu revelei a porta 1, que não foi nem escolhida nem premiada.
Aqui ele escolheu a 2 e era 0, então a 0 tem o prêmio e o 2 foi escolhida pelo candidato. Então foi revelada a porta 1, que aqui não tem nenhuma das duas condições. E aqui ó, acabou acontecendo dele escolher a 0 e era 0 mesmo a premiada, mas ele revelou a 2 aqui assim, podia ter revelado a 1 também sem problema nenhum, mas revelou uma das duas que era válida aí para revelar nessa escolha. Então tá funcionando aqui, não está revelando nenhuma porta premiada e nem escolhida, então tá correto aqui fazer essa troca. O próximo passo é agora realmente simular a parte de trocar de porta, a escolha da porta escolhida pelo jogador. Então eu adiciono logo após aquela escolha de qual porta vai ser revelada, né, da definição de qual porta vai ser revelada, esse outro trecho de código com mais alguns testes a serem feitos. Tá? Nesse meu caso, eu começo testando ali se a porta que foi revelada anteriormente ou pelo programa era a porta 0. Se era a porta 0, significa que o jogador não escolheu essa porta anteriormente, né? Então ela acabou sendo revelada. Nesse caso, sobrou para o jogador ter escolhido a porta 1 ou a porta 2. Se ele escolheu a porta 1, eu troco para a porta 2, a escolha dele. Caso contrário, se ele tivesse escolhido a porta 2, ele vai acabar trocando para a porta 1, é o que está sendo simulado nesse primeiro conjunto de testes aqui apresentado. E a ideia é repetir isso daí para todas as outras situações, né? Então, se a porta 1 foi revelada, então quer dizer que o jogador tinha escolhido a porta 0 ou a porta 2. Se ele escolheu a 0, eu troco para 2. Caso contrário, ele tinha escolhido a 2, então eu troco para 0. E se a porta, caso contrário, né, a porta que tinha sido revelada obrigatoriamente foi a número 2, nesse caso, e daí com certeza o usuário tinha ou escolhido a porta 0 ou a porta 1. Se ele escolheu a 0, troca para 1. Caso contrário, ele já tinha escolhido a 1 e trocou para 0. Com isso aí, dou um print no final para mostrar qual porta que foi a porta trocada, né? O que ficou com a nova opção ali de porta daquela pessoa. E no meu conjunto de testes, ao final se mantém igual, né? Então, se a porta escolhida foi igual à porta que tinha sido sorteada para receber o prêmio, declara ali se a pessoa ganhou ou perdeu. Adicionando o código para poder trocar a porta que foi escolhida, né? Nessa minha situação, eu sempre troco a porta que é escolhida só para poder testar aquela proporção. Se eu sempre trocar, qual que é a chance que eu tenho para ganhar? Se eu nunca trocar, se mantém aquela proporção de 1/3, né, de chance de ganhar o programa, tá? Isso é mantido, e se eu trocar, é que espera-se que aumente essa proporção aí de vitórias que a pessoa poderia ter se ela trocar, né, se ela acabar trocando, tá? Então por isso que aqui nesse meu código sempre troco qual que é a porta que tinha sido escolhida inicialmente. Primeiro testando se o código está funcionando, né? Então ainda estou trabalhando aqui com 3 rodadas da simulação. Escolheu a 2 e era 1, a porta revelada foi a 0, que é uma das diferentes, trocou para 1, né? Ele tinha 2 e trocou para 1, então ele ganhou. Ele escolheu 1 e era 2, revelou a 0, ele trocou para 2, né? E com isso ganhou. Aqui acabou de ele ganhar todas as vezes, mas novamente, estatisticamente, isso daqui é bem difícil de acontecer. Vamos até gerar aqui uma outra rodada de simulação. Ok, escolheu a 2 e era 2 mesmo, revelou a 1, então ele trocou para 0 e com isso perdeu. Então ele não deu sorte. E aqui nas outras duas situações aqui foi o bem igual à teoria, né? No caso de 66%. Deu certinho aí nesse caso, mas é isso. Escolheu a 2 era 0, revelou a 1, ele trocou para 0, já que ele tinha escolhido 2 inicialmente, então ele acabou ganhando. Vamos colocar aqui para rodar muitas vezes. Vamos botar aqui inicialmente 300 vezes. Vai ficar rodando. Espera-se então que o resultado seja bem próximo de 66. Ficou aqui no 68. Né? E isso mostra, né, que se ele trocar, ele realmente aumenta. Né? O outro, quanto mais eu colocava, ficava próximo dos 33%. Esse daqui trocando vai estar sempre mostrando ali algo muito mais próximo dos 66%. O que mostra que se a pessoa realmente trocar, não quer dizer que às vezes ela vai deixar de ganhar, né? Foi visto ali que às vezes ela simplesmente perdia. Mas é uma situação que, se quer aumentar as chances de ganhar, tem que trocar a porta nesse problema aqui, nesse paradoxo Monty Hall. Então aqui rodando, mais um tempinho. Deu ali 65%, né? Bem próximo da teoria. Esse algoritmo mostra, né, essa questão dos números, dessas escolhas aleatórias, como trocar ali tem realmente uma importância para ganhar nesse tipo de programa, aumenta a chance. Não garante nada, né, mas aumenta a chance de 33% para 66%, e tem um algoritmo aí mostrando isso daí acontecendo.